muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Brunete TV, feito exclusivamente para Detone Boutique. É um prazer recebê-la por aqui. Hoje estou com o meu querido amigo Cesário Filho novamente. Isso aí. E hoje a gente nem falou da guitarra antes, né, Cesário? Pra gente discutir aqui, né? Hoje a gente tá com uma Fender Stratocaster básica. Aquela American Standard vendida por décadas, né? Utilizada aí por inúmeros astros do rock e de vários outros gêneros musicais. E hoje a gente vai explorar um pouquinho. Essa daqui é uma 1995, Cesário. E ela tem tudo de básico. Alder no corpo, ela vai ter escala de rosewood e o braço de maple tradicional. E aí tem algumas coisas que eu particularmente me acostumei a usar, que é o traste médio jumbo 6105 e também raio 9,5, que ficou padrão, né? Depois ali de uma certa época, elas começaram com 725, depois virou 9,5. O que você acha dessas guitarras, Cesário? Tem ponte e 2 pivôs também, né? Ponte e 2 pivôs. Coisa boa ponte e 2 pivôs. Cara, é como o nome já fala, né? É standard, é o padrão mesmo, né? É o padrão, é o básico. Tudo básico de bom, na verdade. Eu acho muito boa. E o legal dessa guitarra, depois a gente até fala um pouquinho mais sobre isso, mas é que são guitarras altamente customizáveis. Exatamente, é o que eu ia falar. Pode mudar tudo. A gente pode mudar o que a gente quiser nessa guitarra. Essa daqui tá inteirinha original, mas tem gente que faz uma série de alterações nos potenciômetros, capacitores, picapes, captadores, né? Capta tudo. Mas vocês colocam tarraxa com trava. Exatamente. Um roller nut, alguma coisa assim. Mas, assim, são coisas que talvez nem precise mudar. Ela já é muito boa, né? Quem vai dizer isso é você. A hora que a gente começar a fazer um som e será que precisa mudar alguma coisa? Será que o som não é bom? Vamos testar. Vamos mandar bala. Vamos nessa. Vamos lá, primeiro, o que cabe nessa guitarra pra tocar, cara? A Strato é a guitarra mais versátil que tem, né? Vai de chimbinha a Malmsteen, né, cara? A Malmsteen, metal, pesado. Ainda mais se você coloca um mini humbucker aqui, por exemplo, aí foi embora, né? Mas mesmo não colocando, você já consegue tirar um som pesado, né? Single coil. A Unico 5, esses são a Unico 5 tradicionalzaço, né? A gente já ouviu muito esse tipo de picape. Você sabe que eu gosto de som pesado com single coil? Também, eu adoro, na verdade. Porque eu acho que ele fica mais definido. Define, né? exatamente. O humbucker, ele é muito cheio, né? É um som mais encorpado. Já o single, eu acho que ele é muito definido, a gente ouve muito bem cada uma das notas. Né? A paletada aparece bastante, né? Coisa que a gente não consegue tão próximo assim num humbucker, né? Depende do humbucker, claro. Tem uns que são mais agudos também, que vem mais esse som de paletada, mas no geral também adoro o single pra isso. Eu sempre digo que o single, ele tem uma sonoridade, pra mim, pelo menos, muito complexa. Ele entrega muitas nuances diferentes, dinâmica. Exatamente. Eu adoro por isso também. E isso a gente talvez consiga um pouquinho com o humbucker, mas existem muitos humbuckers de saída alta. Sim. E aí você perde um pouquinho disso. Quando você pega os mais antigos, né, saída baixa, você ainda tem um pouquinho mais de articulação. Você consegue imprimir mais a sua forma de tocar mesmo, entende? Na sonoridade. Legal. Acho que aparece mais se você toca forte, fraco. Tudo isso aparece mais quando você usa single. Legal, vamos ouvir mais um som aí, Cesário. O que dá pra gente fazer aí? Vamos fazer um Iron Maiden?
legal você trazer o Iron, porque se a gente pensar nos guitarristas do Iron, eles utilizam Fenders altamente modificadas. Verdade. Né? Altamente modificadas, né? Eles modificaram tudo que eles podiam. Tanto na ponte como no braço. No braço, Floyd né? E vamos lembrar que eles fizeram isso em guitarras como essa. Não é que tinha na loja guitarra do jeito que eles compraram, né? Exatamente. Naquela época não tinha. Os caras, não, vamos meter um humbucker. Inclusive, essas experimentações foi palco ali pro Van Halen desenvolver seus equipamentos, né? Sim, ele pegava, poxa, eu gosto da Strato. Inclusive ele falava isso, eu gosto da Strato, da tocabilidade da Strato, mas eu gosto do som do humbucker. E não tinha, não existia isso. Sim. E aí ele foi lá, fez um furo, meteu o humbucker e tal, e a gente conhece a história, conhece os equipamentos, mas vieram dessas guitarras mais simples. E uma coisa interessante é que essas guitarras, elas foram produzidas por tantos anos. Hoje você não tem mais essa guitarra. Uma guitarra... Saiu de linha a standard, né? Saiu. A guitarra similar custa bastante hoje em dia. Né? Professional. Nesse ano que a gente está falando aqui, talvez próximo de 18, 19 mil reais. Né? E uma guitarra dessa custa metade, essa aqui especificamente um pouquinho menos da metade do que uma nova, e dá para você modificar de diversas formas diferentes. Inclusive, a Fender fez muitas variações desses instrumentos ao longo dos anos. Mudança de madeiras, o roller nut, o LSR roller nut, raios diferentes, escalas diferentes, uma série de coisas ao longo dos anos, né? Mas essa é a basicona. É a base, né, para tudo, assim. Até para você conhecer melhor, vamos supor que o cara tá começando a tocar, o cara começar a entender o que é guitarra, pega um Strato, standard. Pô, legal. E aí você tá falando um negócio que de vez em quando surgem polêmicas sobre tocabilidade. Uhum. E se você tivesse que indicar para alguém uma guitarra hoje, que tá começando, qual guitarra você indicaria? Uma Strato? O modelo seria um Strato, com certeza. Uma Strato. E aí eu sei que você pode falar assim, não, mas é questão de preço. Né? É melhor levar uma Squier, né? A questão com relação a preço, tem várias opções aí no mercado, né? E a gente pode pensar de duas formas. Não vou investir muito porque eu não sei se eu vou gostar. Essa é a principal. Essa é uma forma, né? Essa é a que a galera usa. Mas aí também tem um outro ponto que para mim é importante. Quando você pensa desse jeito, talvez você não se dedique o suficiente para tocar. Se você ou se decepcione, acha que a guitarra é tão ruim que você não consegue tocar. Se você tirar a grana do bolso, você vai se esforçar para tocar. Falar, não preciso tocar, tirei dinheiro do bolso, quero tocar, quero aprender. Né? Tem essas duas situações aí, né? Agora, uma coisa interessante é que essas guitarras, elas no começo eram com cores super clássicas, Sunburst e tal, e depois a gente começou a ter cores até relativamente simples, como essa preta. Preta, né? A preta. Eu gosto bastante. As primeiras não tinha a opção preta? Tipo, anos 50? No comecinho não, cara. No comecinho não. Cores mais vivas. Depois eles começaram a pintar. O que eles faziam? Diz a lenda. Eu não consegui comprovar, mas a lenda diz que eles pintavam todas de Sunburst. E quando existia uma solicitação especial, eles pintavam em cima. Inclusive, se você pega algumas guitarras caras, inclusive a gente já teve aqui algumas e sempre tem aquela White Lightning, que é uma custom shop, elas geralmente são cores em cima de cores. Então, tipo, descasca essa cor e embaixo tem uma outra cor, né? Por quê? Porque o pessoal... Pra fazer igual mesmo, né? Fazia quando igual. For virando Relic, né? Aí embaixo exatamente. E essa você vai notar o seguinte, tem uma coisa interessante, né? É uma guitarra 95, mas ela tem um acabamento em PU, diferente daquelas da década de 50 que tinham acabamento em nitro. E aí o que acontece? O nitro, poxa, se você estiver tocando de 95 até hoje essa guitarra, se fosse nitro, ela já teria desgastado, né? Sim. Mas ela tá novinha ainda, justamente por ser PU, que é uma característica desses modelos standard, né? Da American Standard. Se você quiser nitro, aí você tem que ir para uma linha um pouquinho diferente, por exemplo, a American Vintage, aí ela já vem com acabamento em nitro, ou então as maravilhosas custom shops, ou alguma série limitada específica de algum artista que ele pede que a guitarra seja feita em nitro. Mas geralmente as guitarras em nitro, elas costumam ser muito mais caras do que as guitarras em PU dentro da linha da Fender, né? Dá mais trabalho, né, para fazer o processo de pintura e tal do nitro, até onde eu vi falar.
Dá mais trabalho. Demora mais pra secar, tem todo um... E o que acontece? O acabamento em nitro, ele, como a gente estava dizendo, ele é acabamento que envelhece. E o que aconteceu? Todas as guitarras eram feitas em nitro. E por que? Você sabe por que mudou para PU ou não? Não. Porque o pessoal começou a voltar para Fender reclamando que desgastou. Velho. Não, ficou velho e tal. E aí a Fender pegou e falou o seguinte: puxa, como é que a gente resolve isso aqui, tal. Vamos fazer com PU. E fizeram com PU, ficou ótimo, né? Daí parou o problema. Sim. Daí o que aconteceu para voltar pro nitro? Passou mais um tempo, aí começou a vir gente reclamar. Não, essa guitarra não tem o som da outra. E eu acho que é pintura. E aí eles começaram a trabalhar com os dois tipos de acabamento ali para essas guitarras, né? É um negócio interessante, curiosidades aqui. A gente tava falando de modificações, né? O que eu, se fosse para eu deixar a guitarra ideal para mim? O que você faria? O que eu faria aqui, né? Primeiro, é uma coisa que a gente não falou também, escalopar, né? Você pode escalopar. Eu farei o escalope para deixar ela um pouco mais confortável nos vibratos, nos bends, né? E trocaria a captação. Não porque o som tá ruim, não, mas pelo ruído, né? Você vai ter um ruído natural do single. Tem um ruidinho. Né? Então, para apresentações ao vivo, isso aqui atrapalha bastante. Então, eu trocaria a captação por um noiseless, né? Pode ser da Fender mesmo. Você tá falando disso, eu lembro de ter assistido Incubus. Não lembro onde que foi. Você conhece a banda? Incubus? Não. Não? Já ouvi falar, mas... É uma banda bacana. E o cara usa basicamente single coil. Só que ele não toca som pesado. Ele não toca som pesado. Mas ele usa single coil, uma pedaleira, cara, do tamanho dessa sala. E uns mesabugs. E, cara, o ruído da guitarra dele ao vivo é infernal. É muito alto. E o cara toca na boa. Toca na boa. Você sabe que eu tinha um problema na minha casa? E aí, vou dar uma dica aí pra você. Se você tá com ruído na tua casa e tá pensando em comprar transformador, filtro de linha, regulador de... Não funciona, cara. Não funciona. Não joga dinheiro fora. Não joga dinheiro fora. A minha casa, ela tinha uma elétrica que era tão ruim que eu não conseguia tocar single coil. O barulho do single coil era mais alto que o som que a gente tirava ali, né? Isso, e eu fiquei desanimado ali muitos anos atrás. Aí a minha esposa resolveu fazer uma reforma gigante em casa, né, para variar, e eu falei assim, ó, só tenho uma exigência, eu quero refazer a elétrica da casa. E aí a gente refez a elétrica inteira da casa, e lá pro meu estúdio a gente fez um quadro separado, um quadro de energia separado. Sim. Cara, eu toco isso daqui com high gain, com Mesa Bug Mark V, qualquer coisa, no talo, parece que é noiseless. Hoje, sim. Parece que é noiseless. Não, com certeza a rede elétrica faz uma diferença grande. Rede elétrica é importante. Então, não fica chateado com o ruído ele existe, né? Se você quiser resolver, tem que ter uma elétrica muito bem feita aí onde você está tocando. Caso contrário, não invista dinheiro em filtro de linha, nada disso daí que não vai resolver. Mas... vamos lá ouvir um som então? Som limpo? Vamos. Aí geralmente você vai pro captador do braço. Tem um outro ponto importante aí no que você está fazendo, que é o pessoal sacar a questão de dinâmica. E a dinâmica, você vai ter tanto o instrumento colaborando, quanto a fonte sonora, o amplificador que você estiver usando. Então, e a mão. E a mão. E é exatamente isso. Você, nesse instante, ao mesmo tempo que... vamos fazer o seguinte, tira um pouquinho do volume, e aí você toca um dedilhado bem levinho, igual você está tocando, e depois você mete a mão. É exatamente isso. Você consegue sair do limpo para o sujo, sim, só com a tua mão, né? E isso só é possível por conta do equipamento mais a fonte sonora adequada. E isso que acontecia no passado, né? Porque apesar dos equipamentos serem simples, eles tinham muita dinâmica e você conseguia fazer exatamente isso. É diferente de alguns aparelhos que você tem hoje que ele é muito flat, né? Ele é muito dependendo comprimido. Do pedal, por exemplo, que você usa, se não for um pedal muito bom, né? Não importa, você vai tocar fraco, ele vai sair porrada na cara. Porrada.
Vai ficar estranho. Bom, é o seguinte, se você quer um instrumento super bacana, vá atrás de uma Fender American Standard, que são instrumentos realmente impressionantes pelos valores que você vai pagar hoje em dia. Só toma cuidado para comprar um equipamento que seja original, que ele não tenha modificações, ou se tiver as modificações, que sejam modificações bem feitas. Toma cuidado, o Cesário gosta de escalope, né? Tem muito escalope mal feito por aí. Procure alguém que faça o escalope direitinho, deixe esse negócio bacana, porque senão você pode perder valor no seu instrumento com relação a isso. Então, eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui presente no Brunetti TV para a Detone Boutique. É um prazer recebê-lo. Esses vídeos são feitos aqui na BCS. Tem todos os links aqui embaixo. Vai ser um prazer responder suas perguntas. Se você não deu um like, dá um like. Se você não se inscreveu, se inscreva. E a gente volta daqui a pouco. Vamos terminar com mais som, né, Cesário? Vamos nessa. Isso aí. Valeu. Valeu, galera.